Então vamos lá. Todo mundo me escuta bem? Sim. Partiu? Sim, professor. Partiu. Então respira fundo, que é mais uma aula de derivada, tá? Antes de começar a falar nas propriedades, deixa eu só lembrar. Oi? Não, desesperador nada, a palavra certa é alegria. Não, alegria, alegria, derivada é alegria, vocês vão ver. Olha só, vamos lá. Qual é a definição de derivada? Você aprende a calcular a derivada usando o limite, depois você tem umas propriedades, mas a ideia de derivada, vamos lembrar junto aí, ó. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Foi? Foi ou não foi? Coeficiente angular da reta tangente. Essa é a definição de derivada. Beleza? Você vai correr atrás da derivada. Agora, a princípio, tem muitos problemas de aplicação, mas o primeiro é você determinar a equação da reta tangente, conhecendo somente um ponto onde essa reta corta o gráfico da função. Você vai calcular a derivada para conseguir encontrar a equação dessa reta. Beleza? Para você calcular essa derivada, na aula passada a gente já aprendeu algumas propriedades das primeiras funções. Então, a gente aprendeu a derivada da função constante, que é zero. A gente aprendeu a derivada da função do primeiro grau, que é exatamente o coeficiente angular, que é o camarada que acompanha o x. Correto? Acho que a gente aprendeu só essas duas, né? Do primeiro grau e da derivada da constante. Foi isso? A do primeiro grau, o que pode repetir, por favor? Por exemplo, se a... também de grau maior do que 1. a gente aprendeu da potência, né? A gente aprendeu da potência, a gente já viu a propriedade da potência, que você joga pra frente e tira 1, não é isso? Isso, a gente viu essa sim. Foi a última propriedade que a gente viu. Então a gente aprendeu a calcular a derivada de 3 tipos de funções. Função constante, função do primeiro grau e função polinomial, potência ou raiz. Beleza? Foram essas 3 que a gente aprendeu. Só respondendo aí, no caso do primeiro grau, ela automaticamente você identifica na própria definição da função, porque o coeficiente angular na função do primeiro grau, né, é lá o coeficiente que acompanha o x. Você pode aplicar a definição de derivada, você pode aplicar a propriedade, mas automaticamente você consegue visualizar imediatamente, beleza? Tranquilo? E a da potência, professora? A da potência, por exemplo, x ao cubo vira 3x ao quadrado. X à quarta vira 4x ao cubo. Você joga a potência para frente e no lugar da potência você tira 1. Lembrou? Sim, valeu. Beleza? Então foram as 3 que a gente aprendeu. Só que acontece o seguinte, vou começar a passar os slides aí. Agora acontece o seguinte, você também tem, por exemplo, tá? Digamos que eu tô com a seguinte função, ó, vê se você consegue me escutar direitinho aí, ó. Por exemplo, x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Nenhuma dessas propriedades que nós vimos resolve esse problema, o problema da derivada dessa função. Por quê? Porque essa função não é constante, essa que eu acabei de falar, x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Essa função não é constante, essa função, ela não é do primeiro grau, e essa função não é uma única potência. Ela é x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Então, essas 3 propriedades não me ajudam a resolver esse problema. O problema da derivada desse tipo de função. Então é por isso, mas você pode pensar assim, poxa, Cris, eu não sei calcular a derivada dessa galera toda, mas eu sei calcular de x ao cubo, eu sei calcular de x ao quadrado e eu sei calcular de 1. Eu estou somando as 2 primeiras e subtraindo da terceira. O que eu posso fazer? Você vai poder somar as derivadas e subtrair. Por quê? Exatamente o que garante essa primeira propriedade que vocês estão vendo aí. A derivada da soma é a soma das derivadas. Já vou falar aqui. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, quando você tem uma soma de funções ou uma subtração, a derivada dela você vai somando e subtraindo conforme a definição da função, tá?
Deixa eu só explicar para vocês o seguinte. O nosso tempo aqui ao vivo, ele tá muito limitado. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar explicando as demonstrações, tá? Eu vou me concentrar na parte prática aqui do curso, tá? No período normal, a gente ia fazer a demonstração junto, aquela coisa toda. Mas agora, porque a gente está restringindo, e eu estou dando preferência para essas nossas aulas ao vivo, para ir nas coisas mais importantes, tá? O que interessa para a gente agora. Então, vocês vão ver essas demonstrações todas de novo em análise, tá? Mas de qualquer forma, eu escrevi todas elas nos slides, para quem quiser olhar e depois tirar dúvida comigo sem problema, tá? A gente pode inclusive marcar um horário fora desse horário nosso de aula para falar sobre essas demonstrações, sem problema. Eu só não vou ficar falando delas aqui, tá bom, gente? Por causa do nosso tempo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tranquilo? Eu escrevi todas elas, tá? A definição, como é que a gente prova, por exemplo, que a derivada da soma é a soma das derivadas? A gente usa a definição de derivada, que como a gente viu na última aula, usa o limite, tá? Então tá aí a demonstração, eu fiz o passo a passo todo direitinho. Então a derivada da soma é a soma das derivadas, usando a definição com o limite. A mesma coisa acontece com a diferença. Tá? A diferença da derivada a derivada da diferença, a diferença das derivadas, tá? Tá aí a demonstração também usando a definição limite, tá? Lembrando que a gente calcula a derivada através de limite quando a gente não tem as propriedades, tá? No momento que você tem as propriedades, você usa as propriedades. Então, tá aí as duas propriedades. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Olha os exemplos aí, ó. Por exemplo, ó, x ao quadrado mais 1. Como é que você deriva isso? É uma soma. Então, você vai somar as derivadas. A derivada de x ao quadrado, a gente já viu aquela propriedade, é 2x. 2x. A derivada de 1 é 0. Então, a derivada dessa função vira 2x. Beleza? Foi? X ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 1. Como é que você deriva isso? Você vai derivando aos pedaços, somando e subtraindo conforme a definição da função. Então aí, ó, x ao cubo vira 3x ao quadrado, menos x ao quadrado vira menos 2x, não esquece do negativo. 4x vira 4 e menos 1 vira 0. Então tá aí a derivada. Tranquilo, né? A outra função, ó, x à quarta menos raiz quadrada de x mais 2. X à quarta é 4x ao cubo. Essa raiz quadrada de x, vocês injetam ela na veia, essa derivada, porque a gente vai usar muito ela, tá? A gente já fez ela na aula passada. Raiz quadrada de x, como é que você deriva? É x elevado a 1 meio. Você joga 1 meio pra frente e tira 1. Por isso que fica 1 sobre 2 raiz quadrada de x, ó. Beleza? E a derivada de 2 é 0, por isso que não aparece. Certo? Pode repetir, professora? Vamos lá. Vamos lá. Essa raiz quadrada de x, como é que você deriva? Eu só tô falando aqui porque a gente já viu na aula passada, tá? Por isso que eu não escrevi. Na aula passada a gente viu o que é a raiz quadrada de x. É x elevado a 1 meio. Como é que você deriva uma potência? Você joga a potência para frente e tira 1. Então, quando você jogar 1 meio para frente, vai ficar 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. Só que 1 meio menos 1 é menos meio. Por isso que o x vai lá para baixo com a raiz quadrada, ó. Essa conta, ela tá feita nos slides da última aula, tá bom? Então, a derivada de raiz quadrada de x, quando a gente usa a propriedade da aula passada, ela dá 1 sobre 2 raiz quadrada de x, tá bom? Qualquer coisa, dá uma olhadinha no slide da aula passada que tá a conta feitinha lá, tá beleza? Beleza. Agora outra, ó, 1 sobre x. Como é que você deriva 1 sobre x? 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, o que você faz? Você joga o menos 1 para frente e tira 1. Então, ficaria menos x elevado a menos 2. Também fizemos na aula passada. Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, que está aqui. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de menos 5 é 0. Então, por isso que fica essa derivada que vocês estão vendo aí. Tá? Aí, o que está acontecendo? Você está somando e subtraindo as derivadas e, claro, você já está usando as 3 propriedades que você aprendeu na aula passada. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Podemos seguir?
Então tá. Obrigada aí pelo retorno. Vamos embora. Bom, as derivadas mais utilizadas, porque assim, quando a gente trabalha, aqui eu tô falando as mais utilizadas, considerando as funções mais utilizadas no nosso curso, tá? Aqui do cálculo 1, 2, os cursos que vocês vão ver aí. Então, vai aparecer muito funções com a exponencial, com logaritmo natural, com seno e cosseno, tá? Bom, as derivadas são exatamente isso que vocês estão vendo aí. A derivada de E de x é a própria E de x. Do ln de x, logaritmo natural, é 1 sobre x. Do seno, a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Como eu falei, as demonstrações, elas estão todas aqui, tá? Inclusive, eu explico, faço essa observação, porque eu vou usar esse tipo de limite nas demonstrações, tá? Deixa eu só falar rapidinho dessa observação aqui. A definição de derivada em A é esse primeiro limite que vocês estão vendo aqui acompanhando o meu cursor. Quando você faz a substituição, você toma H como sendo x menos A, e você muda, faz uma mudança de variável, esse limite que está em cima, ele se transforma nesse limite que está aqui embaixo, tá? X menos A vira H, o x aqui em cima vira A mais H, basta você fazer a continha aqui no H, tá? E quando o x se aproxima de A, a sua variável H vai para zero. Então, calcular a derivada usando o primeiro limite é a mesma coisa que calcular a derivada usando o segundo limite. Mas, Cris, por que você faz isso? Porque quando a gente trabalha com essas 4 funções aí que vocês estão vendo, para provar que a derivada delas é realmente o que vocês estão vendo aí, a gente consegue fazer as contas de modo mais fácil com o segundo limite, tá? Por causa das propriedades particulares dessas 4 funções que vocês estão vendo aí, tá? Então, a demonstração... Aqui, ó, coloquei a demonstração de todas elas, tá? Como é que você prova esse primeiro limite que vocês estão vendo aqui? Vocês vão ver lá em séries numéricas e análise, tá? A gente só usa ele para só admite que essa igualdade é verdadeira para fazer a prova. Esse segundo limite a gente já consegue provar, tá tudo escrito aí. O terceiro limite eu consigo provar. São os passos para a gente provar a derivada da função exponencial. Tá? Tá tudo aí bonitinho, passo a passo. A derivada da função logaritmo natural, que é 1 sobre x, também está aí, tá? A gente está usando em todas essas demonstrações aquele segundo limite com a variável h, como eu falei para vocês, tá? Tá aí a prova da derivada da função seno, agora que vocês estão vendo. E agora a prova da derivada da função cosseno. Então, por exemplo, olha, quando a gente usa aqui no seno, tá vendo que a gente está usando o limite com a variável h? Por que isso vai ajudar? Porque aqui vai aparecer seno de A mais H, por exemplo. E seno de A mais H eu consigo abrir nessa identidade trigonométrica, tá? Então é por isso que esse limite aqui, ele é usado para fazer essas demonstrações, porque as propriedades particulares dessas funções são mais fáceis de visualizar, são mais fáceis, ajudam quando a gente usa esse limite. Tá? Então, as demonstrações de todas essas derivadas estão aí para vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ler, quiser tirar dúvida, quiser conversar, pode me procurar, não tem problema, tá? Mas o importante para você fazer as contas aí, para você seguir o curso, é ter essas derivadas em mente. Derivada exponencial é ela mesma, derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, derivada do seno é o cosseno e do cosseno é menos o seno. Esse menos que aparece aí, ele fica bem claro por que ele aparece nessa demonstração que a gente tem aí, tá? Quando você faz cosseno de A mais H, na demonstração, você tem cosseno A, cosseno H, menos seno A, seno H. Então, é esse menos aí da identidade trigonométrica que vai fazer com que apareça esse menos no seno aí. Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Eu procurei escrever aí o máximo possível, tá? Eu acho difícil vocês encontrarem algum livro ou algum texto que tenha tantos detalhes dessas demonstrações como eu fiz aí, tá bom? O que eu podia destrinchar, eu destrinchei aí, tá? Beleza? Professora, Pode falar.
Esse logaritmo natural é o logaritmo neperiano, né? É, na base é, Ah, tá. tá bom? Tá, Que a gente chama só de... pra esclarecer que eu fiquei meio na dúvida aqui. É o neperiano, tá bom? Beleza, obrigada. Bom, a gente anota essas 4 derivadas, vocês colocam, vocês tatuam ela na pele de vocês colocam aí um cartaz do teto aí da cama de vocês, tá? Pra não esquecer. E antes da gente fazer exemplos com elas, vamos ver como é que funciona a derivada do produto. Seria maravilhoso, fantástico, né? Se a derivada do produto também fosse o produto das derivadas, mas isso infelizmente não acontece, tá? É só realmente a adição e a subtração que se comportam bonitinho. Vocês estão vendo a regra do produto aí, como é que vai ficar a derivada do produto, tá? Quando você tem 2 funções multiplicando, como é que você deriva esse produto? Olha aí, presta atenção, você deriva a primeira função, mantém a segunda, soma, mantém a primeira função e deriva a segunda. Vamos fazer alguns exemplos aí para vocês, tá? A demonstração dessa regra também está aí, tá? A gente usa, como é que a gente demonstra? A gente usa a definição de derivada, que é o limite, tá? Tem uma mágica que acontece aí, é uma manipulação algébrica que a gente fala no meio dessa demonstração, que é o que está em vermelho, que vocês estão vendo aí. Então, a gente acrescenta a FAG de x e retira a FAG de x, ou seja, não modifica a igualdade, e com isso a gente consegue provar, né? A gente consegue trabalhar os limites e chegar, então, que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Tem uma soma aí no meio. Tranquilo? Não entendi essa daí. O produto das derivadas seria o quê? É isso que você está vendo aí na sua tela. O produto da derivada, você deriva... A gente vai fazer exemplos agora, tá? Eu vou falar aqui da regra de novo. Você deriva a primeira função, multiplicando pela segunda, e soma ao contrário, mantendo a primeira função e derivando a segunda. Para isso ficar claro, vamos fazer exemplo aqui, ó. Tá? Vamos fazer exemplo aqui para tentar ajudar. Pode ser? Fica mais fácil. Pode ser. Vamos lá. Essa primeira função que vocês estão vendo aí é x é de x. Essa não é uma função constante. Essa não é uma função do primeiro grau. Essa não é uma função potência. Então, você não pode usar nenhuma das 3 primeiras propriedades. E essa também não é uma função que tem soma de 2 funções, muito menos subtração de 2 funções. Então, você não pode usar nenhuma das 4 primeiras propriedades. Você vai ter que usar a regra do produto, porque você tem 2 funções se multiplicando aí. A primeira função é x e a segunda é de x. Então, como é que você usa? Como é que você deriva isso? Você precisa usar a regra do produto. Por quê? Porque você tem um produto de funções. Como é que funciona a regra do produto? Primeira coisa, você identifica as 2 funções que estão se multiplicando. A primeira é x, a segunda é de x nessa situação. Agora você aplica a regra. O que diz a regra? Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda função sem derivar. Então, olha aí, ó. Acompanha meu mouse aí. A derivada de x é 1. Então, eu vou derivar x e vou multiplicar por e de x. E de x eu não mexi. Agora eu vou somar. Por quê? Porque isso é a regra. Agora eu vou somar o quê? Eu vou manter x, que é a primeira função, e vou derivar e de x. Por que e de x não mudou aqui? Porque a derivada de e de x... Deixa eu voltar aqui. A derivada de e de x é a própria e de x. É a própria de x. É a própria de x. Por isso que aqui eu botei em vermelho para ficar bem claro, tá? Quando vocês forem estudar, fazer a leitura da aula aí, para ajudar vocês aí a entender. Então, essa primeira derivada aí, ó, na verdade ela ficou e de x mais x é de x. Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, vambora. Ó, qualquer dúvida vocês me param, tá? Senão, tô achando que tá todo mundo entendendo, beleza? Tem problema perguntar, não. Ó, a segunda função é x ao quadrado logaritmo natural de x. Não é uma função constante, não é uma função do primeiro grau, não é uma função potência sozinha. Tem uma potência ali no meio, mas não é toda ela potência.
Não é uma soma nem uma diferença. É um produto de duas funções. A primeira função é x ao quadrado, a segunda é lnx. Como é que você deriva? Usando a regra do produto. Então, qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x, acompanha meu mouse. Então, você deriva x ao quadrado e mantém a segunda função. 2x vezes ln de x. Segunda parte da regra, você soma, agora você mantém x ao quadrado e deriva ln de x. Ln de x, a derivada é 1 sobre x, tá? Naquelas 4 que eu mostrei lá atrás. Então, tá aqui a derivada. Aqui eu só arrumei, tá? Botei 2x com lnx, esse x ao quadrado com x eu cortei. Aqui eu só fiz uma brincadeirinha algébrica, mas o que importa é essa primeira igualdade. Tudo bem, gente? Tá Tudo ótimo, bem, professor. professora, perfeito. Então vamos que vamos. Ó, mais 2 exemplos aí, ó. Ó, qual é a próxima função? X à quarta menos 1 que multiplica seno x. Tá? Você pode pensar assim, ah, Cris, eu vou fazer a distributiva aí. Eu vou fazer x à quarta vezes seno x menos seno x. Não tem problema. Pode fazer? Pode. Mas você fique atento que quando você for derivar x à quarta vezes seno x, você vai precisar usar a regra do produto. Então, você não vai escapar da regra do produto. Tá? Você pode fazer assim, como você pode fazer como eu já fiz direto aí, que eu acho que é bem mais prático. Então, quais são as duas funções que estão envolvidas aqui? Gente, essa primeira não. Tô entendendo por isso aqui, não tô conseguindo. Oi? Deu menos um. Cortou seu áudio, Elenilson. Oi, com menos um. O que tem o menos 1? Quando derivou. Tá cortando o seu áudio. E vou falar aqui para tentar ajudar, tá? Primeira coisa, são duas funções aqui. A primeira é x à quarta menos 1 e a segunda é seno x. X à quarta menos 1 está multiplicando seno x. Por isso que eu vou usar a regra do produto. Qual é a derivada de x à quarta menos 1? A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. A derivada de menos 1 é 0. Por isso que só apareceu 4x ao cubo. Então, eu derivei a primeira função e multipliquei pela segunda. Mantenho a segunda, que é seno. Agora, o que eu vou fazer? Da regra, eu vou somar. Agora, eu vou manter a primeira função e vou derivar a segunda. A derivada do seno é o cosseno. Então, tá aí a derivada dessa função. Tudo bem? Tudo bem, professora? Vamos para a segunda aqui. Duas funções... Menos some porque dá zero, é isso? Isso. Ah, tá. Perfeito. A derivada do menos 1 é 0, por isso que ele sumiu ali e ficou só 4x ao cubo. Tá, perfeito. Tá? A segunda função é x ao cubo menos e de x, tudo isso, que multiplica x mais cosseno x. Então, vamos usar a regra. Deriva a primeira, multiplicando pela segunda e soma ao contrário. Quando eu derivar a primeira, x ao cubo menos e de x, quem é derivar de x ao cubo? 3x ao quadrado. De e de x é a própria de x. Então, a derivada da primeira está aí em vermelho. Multiplico pela segunda. A segunda eu não mexi agora. Agora eu vou somar. Agora eu faço o contrário. Eu mantenho a primeira e derivo a segunda. Derivada de x mais cosseno x. Derivada de x é 1. E a derivada do cosseno é menos o seno. Esse menos é da derivada do cosseno. Tá bom? Que a gente já viu lá na tabelinha. Tranquilo? Show. Tranquilo, tranquilo? É só aplicar a propriedade, tá? Foi ou não foi? Foi sim. Bom, essa observação que vocês estão vendo aí, se alguém tiver dúvida, me fala, tá, pessoal? Porque eu não vejo vocês, eu não escuto, tá? Vocês têm que falar aí. Isso que vocês estão vendo é o seguinte, ó. É uma constante aqui multiplicando uma função. Quando você deriva uma constante multiplicando uma função, observa o que é que acontece aí. Você deixa a constante em paz e deriva a função, multiplicando. Como é que você prova isso? Você usa a regra do produto. Você tem duas funções aqui.
Uma é constante, outra é f de x. O que é a regra do produto? Você deriva a primeira vezes a segunda. Quando eu derivar essa constante, dá zero. Então ficaria 0 vezes fx. Por isso que não está aparecendo depois dessa igualdade. Aí você soma ao contrário. Você soma a primeira função, que seria a constante, vezes a derivada da segunda, que é f. Por isso que quando você tem uma constante vezes uma função, você deixa a constante em paz, não perturba ela, tá na dela, entendeu? Tranquila, ali, tomando o solzinho dela. Deriva a função e multiplica. Aqui, ó, fica mais fácil para entender aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, 3x ao quadrado. Como é que eu derivo? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Esse 2 você vai jogar para frente. Ele vai bater de cara com o 3 aí, virou 6. Multiplica. Menos 2x à quinta. X à quinta, o que que é? 5x à quarta. Quando você jogar o 5 para frente, ele vai bater com esse menos 2, vira menos 10. 4 sobre x. Qual é a derivada de 1 sobre x? Já vimos aula passada. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Deixa o 4 em paz aí. Qual é a derivada de raiz quadrada de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Vai ter esse menos 6 aí multiplicando. Só virou menos 3 porque eu dividi. Foi ou não foi? Foi sim, professor. Foi. Tá? Então, quando tiver uma constante, você não esquece, você não joga ela fora. Você deixa ela aí e multiplica se for o caso, tá bom? Tem uma outra aí, ó. Por exemplo, 5 é de x. É a própria 5 é de x, porque a derivada de x é de x. Menos 2 é lnx. Quem é a derivada de lnx? É 1 sobre x. Então, deixa o menos 2 em paz. Professora, Pode falar. a senhora pode voltar no exemplo do menos 6 vezes raiz de x? Já tô nele. Por que a resposta não seria 3x? Porque a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Ah, tá, entendi. Eu pensei que era x, ele é x sobre 2. Não, não. É 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Tá vendo o meu mouse aqui? Aham. Se você tirar o menos 6 daqui e botar 1, essa é a derivada de raiz quadrada de x. A gente viu aula passada. Por isso que você só multiplica pelo menos 6. Entendi, professor, obrigado. Tá? Aí corta com 2, por isso que vira menos 3. Voltando aqui, ó. 7 seno. Qual é a derivada do seno? É cosseno. Então, a derivada virou 7 cosseno. Menos 4 cosseno. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Por isso que fica 4 seno. Porque tem o menos do seno e o menos do 4. Bateu, virou positivo. Tranquilo? Tranquilo. Posso seguir? Tranquilo, professor. Então, vambora. Se vocês não me param, eu tô indo. Bom, tem uma regra para o produto, então tem que ter uma regra para o quociente. Então, deixa eu só voltar na regra do produto, tá? O que diz a regra do produto? Você deriva a primeira, multiplica pela segunda e soma ao contrário. Quando você vai fazer o quociente, tá? Quando você tem uma divisão, como é que você faz para derivar? Presta bem atenção na regra. O produto, a regra tem um produto. O quociente, a regra vai ter um quociente. Qual vai ser o denominador desse quociente? A função de baixo ao quadrado. Então, quando você vai derivar um quociente, a minha dica é, você já joga o quociente e lá embaixo você bota a função de baixo ao quadrado, para não esquecer dela. E como é que vira o numerador desse quociente? É isso que você está vendo aí. Você deriva a de cima, multiplicando pela de baixo e subtrai ao contrário. Essa diferença é da regra. Ela aparece, assim como eu fiz com as outras propriedades, com as outras regras, a demonstração está aqui, tá? Também tem uma magiquinha que acontece aqui no meio da demonstração, mas eu fiz todo o passo a passo, tá? Passo a passo dos limites, das contas, fiz todas as contas aqui para vocês darem uma olhada, tá? E no final aparece, por causa
dessa mágica, dessa aritmética que a gente faz aí, dessa manipulação algébrica, aparece esse negativo aí no numerador desse quociente. Então não esquece, tá? Que no caso do quociente é um negativo que tem aí. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Vamos fazer exemplos para vocês verem como é que a gente aplica essa regra. Quando é que você vai aplicar a regra do quociente? Quando você tem um quociente, tá? Então, por exemplo, essa função que vocês estão vendo aí, 4x sobre x ao quadrado mais 1. A função de cima, eu vou usar essa linguagem, esse linguajar de cima e de baixo, porque eu acho que fica mais fácil para vocês me acompanharem, tá? E fica mais prático. A função de cima é 4x, a de baixo é x ao quadrado mais 1. Como é que você vai derivar isso? Você, como é um quociente, você já joga o quociente. E lá embaixo, você já coloca a função de baixo ao quadrado. Esse quadrado, quando a gente faz a demonstração da propriedade, ele aparece, tá? Então, por isso que você não pode esquecer desse quadrado. Agora, jogou a função de baixo ao quadrado? Jogou. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar a regra. O que diz a regra? Você deriva a função de cima e multiplica pela função de baixo. A derivada de 4x é 4. Então, eu derivei 4x, deu 4. Vou multiplicar pela de baixo, que é x ao quadrado mais 1. Esse menos aqui é da regra. Você mantém a de cima agora e deriva a função de baixo. Aqui o 2 tem que estar em vermelho, depois eu vou arrumar. A derivada de x ao quadrado mais 1, ela é 2x. Então, é isso aqui que é importante. Depois aqui eu fiz as continhas e juntei e tal, tá? O que importa é essa primeira igualdade aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tá bom. Professora, esse segundo 4x, menos 4x, a gente só tá repetindo a parte de cima, né? Isso. Não tem regra nenhuma não, né? É da regra. É só repetir. A regra é repetir a parte de cima. Isso. Ah, tá. Na primeira vez, você repete a de baixo. Na segunda vez, você repete a de cima. Ah, tá. Entendi. Professora, Pode falar. e o quociente, ele só vai ser a função que estava dividindo elevado ao quadrado, né? Não tem nada com derivada, não vai ser derivada dessa função não, né? Não, É é só ela ao quadrado. função ao quadrado. Quando a gente faz a demonstração, aqui eu fiz para vocês o passo a passo, essa função de baixo ao quadrado, ela vem das contas que a gente faz com o limite, tá? Não deriva não, tá bom? É só ela ao quadrado. Tá bom? Nesse outro exemplo aí, ó, a função de cima é x menos e de x. A de baixo é x mais 1. Então, é um quociente. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai usar a regra do quociente. Você joga a função que está embaixo ao quadrado. Primeira coisa que você faz. Tá? Essa é uma dica, eu sempre faço assim. Aí, você deriva a função de cima e multiplica pela de baixo. A derivada de x menos e de x é 1 menos e de x. Por quê? Porque a derivada de x é 1 e a derivada de e de x é ela própria. Então, eu derivei a de cima e multipliquei pela de baixo. Agora, tem um menos aqui que é da regra. Eu repito a de cima e derivo a de baixo. A derivada de baixo é 1, porque a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, depois aqui eu só fiz a distributiva e fiz as continhas para finalizar. Mas o que importa mesmo é essa primeira igualdade. Tá bom? Tá claro aí, pessoal? Perfeito, professora. Tá ótimo. Mais uma aqui, ó. X ao cubo mais x cosseno... Pode falar. É porque meu microfone estava desligado. Não deveria multiplicar na segunda função x vezes menos e de x? Na segunda Porque função. Não, porque, tipo assim, quociente, a derivada do quociente, é o produto da derivada da primeira função vezes a segunda função, né? Depois subtrai pela primeira função vezes a derivada da segunda função, né? Isso. Qual é a derivada, qual é a derivada da segunda função? A derivada da segunda função seria o menos e de x, ele mesmo. Não.
A segunda função, não, a segunda função é a de baixo. Eu pensei que X era... entendi. Entendeu? Aqui, quando você faz o produto, você tem uma função multiplicando a outra. Quando você faz o quociente, tem uma sobre a outra. A primeira função é a do numerador. A segunda função é do denominador. Então, você vai repetir a primeira aqui, ó, na segunda parte, e vai derivar a segunda. Quem é a segunda? A de baixo. Beleza? A de baixo, a de baixo é x mais 1, por isso que só sobrou 1 aqui. Tranquilo? Tranquilão. Olha a próxima aí, ó. Qual é a primeira função? X ao cubo mais x. Qual é a segunda? Cosseno x. Então, o que você faz? Você já pega o denominador e joga ao quadrado. Isso é a regra. Depois você faz o quê? Você deriva a de cima e multiplica pela de baixo. X ao cubo mais x, a derivada é 3x ao quadrado mais 1. Acompanha meu mouse. Multiplica de baixo, que é cosseno. Menos da regra. X ao cubo mais x, você repete. E você deriva a de baixo. Quem é a derivada de cosseno é menos o seno. Tá? Depois eu fiz as continhas, arrumei e tal. Mas o que importa é essa primeira igualdade aqui. Tranquilo? Tranquilo, professor? Bom, é claro que as funções, elas não são bem comportadas, né? Elas se misturam, tá? Elas não são assim bonitinhas. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, nesses 3 primeiros exemplos que eu passei para vocês, a função numerador e denominador é uma função tranquila, só com adição ou subtração ou com nenhuma delas, uma função pura. Essa função que vocês estão vendo aí, ela tem uma particularidade. Por quê? Ela é um quociente? Sim, ela é um quociente, porque ela é x, é de x sobre 1 menos x. Mas se você olhar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, você observa que o numerador, a função que está no numerador é um produto. Então, quando você for derivar essa função do numerador, você vai ter que usar a regra do produto. Então, você tem que saber. Qual é a minha dica? Você tem que saber todas as propriedades direitinho, entender, para que quando você precise usar mais de uma delas na mesma função, você não misture e não embole o meio de campo. Vamos lá. Essa função aqui é um quociente, então eu vou usar a regra do quociente. O que eu tenho que fazer? Eu jogo o quociente, a função que está embaixo eu já jogo ao quadrado. Agora eu faço o que no numerador? Eu derivo a função de cima multiplicando pela função de baixo. Observem que eu não derivei ainda a função de cima aqui, eu só indiquei. Por quê? Porque eu observei que a derivada disso aqui não é uma coisa tão simples, não é imediata. Essa função aqui de cima é um produto. Então, para derivar ela, eu vou precisar fazer a regra do produto. Então, por enquanto, eu só indiquei aqui, na regra do quociente. Aqui eu continuo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. A derivada de 1 menos x é imediata, por isso que eu já coloco menos 1 aqui. A derivada de 1 é 0 e a derivada de menos x é menos 1. Acabou, Cris? Não, não acabou. Você precisa calcular a derivada que ficou faltando aqui. Como é que você calcula essa derivada? Você observa que x vezes e de x é um produto. A gente até já fez, mas eu repito ele aqui. X vezes e de x é a função x vezes a função e de x. Como é que você deriva isso? Regra do produto. Você deriva a primeira e mantém a segunda. A derivada de x é 1. Aí você mantém a de x. Então fica 1 vezes a de x. Mas, agora você troca. Você mantém a primeira e deriva a segunda. Aqui você vai manter a de x, porque a derivada de e de x é ela mesma. Então, quando eu arrumei aqui, ficou e de x mais x é de x. Essa é a derivada que estava faltando. Aí eu vou voltar com ela na minha derivada inicial e vou colocar ela lá. Como vocês estão vendo aí. Depois eu só fiz continha, manipulação algébrica para juntar as coisas. Mas
eu tive que voltar nesse pedaço aqui que ficou faltando para complementar com a derivada que eu fiz. Dúvidas? Professora, Pode falar. eu me bolei na parte que a senhora fez o produto. Ali nessa mesma linha, já fazendo, aplicando o produto e a divisão. Pode repetir um pouquinho, por favor? Tá, olha só. Quando eu fiz, no primeiro passo que eu dei aqui, eu não derivei a função de cima. Eu só deixei indicado. Por que você não derivou logo, Cris? Eu não derivei logo porque não é uma derivada imediata. Como assim? Por exemplo, a derivada de 1 menos x é menos 1. Nesse outro exemplo aqui, a derivada do cosseno é menos o seno. A derivada de x ao cubo mais x, 3x ao quadrado mais 1. Então, são funções que eu consigo derivar imediatamente. Agora, a função x é de x, ela requer a regra do produto para você derivar. Por quê? Porque ela é um produto de funções. Então, eu não derivei ainda aqui, eu só deixei indicado. O que eu tenho que fazer? Quando eu chego aqui no menos 1, eu não posso dizer, não, acabou. Não acabou, porque essa primeira derivada aqui eu não fiz. Então, eu vou fazer ela. Eu vou fazer ela tipo no rascunho. Vou fazer ela à parte. Como é que eu derivo x é de x? Esquece o quociente agora. Agora você só vai derivar x é de x para poder voltar e substituir lá. Quando eu derivo x é de x, eu uso a regra do produto. Por quê? Porque é um produto. Derivada de x é 1. Derivada de e de x é e de x. Então, eu uso a regra do produto. Derivo a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aqui vai ficar e de x mais x é de x. Essa é a derivada que eu não tinha colocado ainda lá. Então, eu pego essa derivada que eu calculei e volto lá no meu quociente, que agora eu não tenho mais o que fazer, porque eu já tinha resolvido tudo, só faltava essa derivada, e substituo. Observe que no final aqui, eu tinha um menos que virou mais aqui no final, mas é porque eu já multipliquei com aquele menos 1 que estava lá. Então, por isso que agora sim tá tudo ok. Depois eu só fiz conta aqui, mas o importante é isso aqui. Ficou claro, pessoal? Ficou só no... Ok, Agora, professor. como que você colocou em evidência? Tipo assim, esse entre parênteses, 1 menos x, onde que ele aparece ali quando você colocou e de x elevado ao quadrado? Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Me acompanha, tá? Ó, é de x vezes 1 é de x. É de x vezes menos x é menos x é de x. X é de x vezes 1 é x é de x. Então, eu vou cortar com menos x é de x de antes. Então, até agora, eu só tenho e de x. Agora vai aparecer esse cara aqui multiplicando esse. Acompanha meu mouse. Então, vai ser menos x ao quadrado é de x. Então, eu vou ter e de x menos x ao quadrado é de x mais x é de x. Por isso que tá aqui, ó, é de x menos x ao quadrado é de x mais x. Eu isolei o e de x em todos eles. É só fazer a distributiva e cortar quem tem sinal contrário. E depois isolar o e de x. Entendi, professor. Obrigado. Foi isso que eu fiz, tá bom? Tranquilo? Foi ou não foi? Mais um, Foi, professor. Vamos lá. mais um exemplo aí, tá? Ó, o numerador, quando eu precisar derivar, é tranquilo, a derivada é 3. O denominador, a hora que eu precisar derivar, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou ter que fazer ele no rascunho. Por quê? Porque x ao quadrado seno x é um produto de duas funções. Tá? Então, eu preciso usar a regra do produto para derivar esse pedaço aí. Então, é um quociente. Então, você joga a regra do quociente. A função que está embaixo, você já coloca ao quadrado. Não esquece disso, tá? Na demonstração lá fica bem claro por que isso aparece. Então, você pega a função de baixo e já joga ao quadrado. Agora, lá em cima, como é que você faz? Você deriva a de cima e multiplica pela de baixo. A derivada de 3x menos 4 é 3, tá aqui.
e multiplica, perdão, pela função de baixo. X ao quadrado seno x. Primeiro pedaço está feito. Menos, que é da regra, você repete a de cima e deriva a de baixo. Como eu falei, essa derivada da função de baixo não é uma derivada imediata, porque requer a regra do produto. Aí você vai no rascunho e faz a regra do produto para encontrar ela. Olha lá. Como é que você deriva x ao quadrado seno x? A primeira função é x ao quadrado, a segunda é seno x. Então, você deriva a primeira e multiplica pela segunda. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, ficou 2x vezes seno. Primeira parte da regra do produto. Mais da regra do produto. Você mantém a primeira x ao quadrado e multiplica pela derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Então, essa derivada que ficou faltando aqui, eu calculei aqui, eu venho e substituo ela aqui. A partir daí, é distributiva e conta. O que importa é essa primeira igualdade aqui que eu estou mostrando para vocês. Já vou explicar por quê. Se você parar aqui, não tá errado, tá certo, tá? Eu quis deixar bonitinho aqui, tudo bem? Mas se você parar aqui, não tá errado. Você vai conseguir resolver os problemas de aplicação também, tá bom? Então, nos exercícios que posteriormente a senhora for colocar, não precisa pôr em evidência. Não. Deixando nessa penúltima linha, tá perfeito. Chegando aqui onde tá meu mouse, tá lindo. Se você aplicar direito as regras, tá ótimo. Tá bom? Isso tudo aqui depois vai virar um número. Como assim, Cris? Olha só. Derivada não é o coeficiente angular da reta tangente? Sim. Se derivada é um coeficiente angular, tem que ser um número. Ah, mas por que tá aparecendo um monte de x aí? Porque aí você está considerando um ponto qualquer. Quando você for resolver o problema da tangente, depois a gente já vai ver, tem exemplo aí, você vai ter um ponto específico. Aí você vai calcular a derivada nesse ponto. Então, no lugar de x, você vai colocar a abscissa desse ponto. Então, não importa se você chegou até aqui, onde está meu mouse, ou no anterior. Quando você, no lugar de x, colocar a abscissa, que é um número, vai dar se você fez as contas certas, se você aplicou as regras da maneira correta, o número que vai dar nessa primeira igualdade é igual ao número que vai dar na segunda. Então, não interessa como é que você enfeitou ou não a resposta. Tá claro, gente? Tá claro. Tá claro? Tá? O importante é você aplicar as regras corretamente. Tranquilo? Foi ou não foi? Foi. Oi, professor. Bom, ninguém me perguntou, né? Porque assim, falei da exponencial, falei do logaritmo natural, seno e cosseno. Ah, mas e as outras funções? Se você sabe a derivada do seno e do cosseno, você já consegue calcular todas as outras derivadas. Aqui eu dei um exemplo. O que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então, para você derivar a tangente, você vai usar a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Você joga o quociente e a função que está embaixo você já joga ao quadrado. Olha, já botei o cosseno ao quadrado. Agora você faz o quê? Você deriva a de cima e repete a de baixo. Quando eu derivar o seno, aparece cosseno, porque a derivada do seno é o cosseno. Aqui, ó, acompanha meu mouse. Vezes a função de baixo, que é cosseno, menos da regra do quociente. Você repete a de cima e deriva a de baixo. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Mais seno, porque esses dois menos vão virar um mais. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a identidade trigonométrica, isso é igual a 1. Cosseno de x ao quadrado, presta atenção no que eu vou falar. Escrever cosseno de x tudo ao quadrado e escrever cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa. O que você não pode escrever é cosseno x ao quadrado, sem esse parênteses aqui. Se você tirar esse parênteses aqui, esse quadrado vai para o x, aí é diferente.
Mas isso aqui, cosseno de x, tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x. Assim como está aqui em cima, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado de x, eu escrevo assim, é a mesma coisa, porque 1 ao quadrado é 1 e cosseno ao quadrado de x é o que está aqui embaixo. Só que 1 sobre cosseno é a secante. Então, aqui é secante ao quadrado de x. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Foi ou não foi? Foi sim, professor. Usando, já tá, eu coloquei como exercício aqui, mas já está na lista de vocês, tá? Você faz a mesma coisa para cotangente, secante e cossecante. O que é cotangente? Cosseno sobre seno. O que é secante? 1 sobre cosseno. O que é cossecante? É 1 sobre seno. Aí você aplica a regra do quociente, fazendo exatamente o que eu fiz aqui. Quando você aplicar a regra do quociente, você vai ter quem é a derivada da cotangente? Menos a cossecante ao quadrado de x. Quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Quem é a derivada da cossecante? Menos a cossecante vezes a cotangente. Como é que você chega nessas derivadas? Usando a regra do quociente, como eu fiz aqui. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tranquilo? Vamos em frente? Bom. O que é derivada? Coeficiente angular da reta tangente. Então, a primeira motivação para a gente aprender o conceito de derivada, determinar a equação da reta tangente. Então, esse problema que vocês estão vendo aí é o problema que motivou a gente desde o princípio. Qual é a diferença dele para os problemas que a gente já tinha resolvido? A função. Essa função que vocês estão vendo aí é uma função que envolve um quociente. Esse problema, antes de apresentar para vocês a regra do quociente, a gente não saberia resolver. Por isso que ele está sendo apresentado agora. Os problemas envolvendo a equação da reta tangente que nós já resolvemos eram usando as funções. A gente usou a função constante, a gente usou as funções do primeiro grau e a gente usou exemplo, se eu não me engano, com função quadrática. Porque eram as derivadas que a gente sabia calcular. Agora a gente aprendeu a calcular a derivada de um quociente. Então, por isso que eu tenho condições de resolver esse problema. Você aprende a calcular a derivada porque o que está por trás é um problema de aplicação. Não adianta você saber calcular a derivada e não saber, não saber para que serve aquele número, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema aí. Equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 1, 2. Então, o que você tem que fazer? Tá aqui a solução. É um passo a passo aqui que não tem como errar. A função é 4x ao quadrado mais 1. Quem é o ponto? O ponto, ele é 1, 2. É o nosso ponto A, F de A, lá do início do conceito que a gente falou. Quem é a derivada em A? Que é a primeira coordenada desse ponto. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Essa é a derivada. Qual é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto? O ponto aqui 1, 2. Então, só lembrando, a equação está sendo dada aqui, ó. Y é igual. Aqui você joga a segunda coordenada, F de A, que é 2. Acompanha meu mouse, mais o coeficiente angular, que é a derivada na primeira coordenada do ponto, então é derivada em 1, x menos A, o meu A é 1. Então, a equação da reta, ela está quase pronta. O que falta para eu terminar de encontrar ela? A derivada no 1. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Não tá. Não entendi. Se f de A é igual ao coeficiente angular e ali f de A tá igual a 2... Não. F de A não é o coeficiente angular.
O coeficiente angular é a derivada de f em a. Tá? Olha ali, ó. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto é a derivada de f em a. Pra Então é zero? Oi? Então a derivada, o coeficiente angular desse caso aí é zero? Eu Porque, não sei, tipo assim, eu não se sei, eu é não fiz- derivada. Mas olha só. Eu não fiz a ali conta, no eu não ponto- sei. Mas olha só, ali no ponto, você não está dizendo que as coordenadas 1 e 2 representam, respectivamente, A e F de A? Ok. 2. Não, mas a derivada... O que é Então, 2? entendi. Se a gente calcular derivada de F de A e F de A igual a 2, Mas você não F calcula a de A igual derivada é assim. uma Você função não... constante, não é? Não, a função não é constante. A função é 4x sobre x ao quadrado mais 1. É claro que f de a é uma constante, porque f de a é um número. Sim. Mas a derivada não é de f de a. A derivada é da função no ponto a f de a. Calma lá, vamos devagar. Vamos lá, Entendeu? vamos botar as coisas certas, ó. A função não é constante, primeira coisa. A função Sim. é 4x sobre x ao quadrado mais 1. Como é que você calcula a derivada dessa função em qualquer ponto? Usando a regra do quociente. O que é f de a? F de a é um número que você obtém quando você aplica essa função no a, no número a. F de a sempre será um número, independente da sua função. Quando você calcula a derivada de f em a, você não pode considerar que a função é constante porque f de a é um número. Você só pode considerar que a função é constante se esse número é o mesmo para todos os a's. Então, professora, esse F de A aí só vai nos ajudar quando a gente acabar de calcular a derivada de F de x e substituir x por A. É Isso, agora sim. Esse f, se a sua função fosse igual a 2 para qualquer a, aí a sua função seria constante e a derivada seria zero, independente do ponto. Mas a sua função ela não é constante. Ah, mas f de a é constante. F de a sempre será constante, porque f de a é um número, mas esse número ele varia conforme o a. Entendeu? Quando a gente calcular a derivada de F de x, a gente substitui x por A ou F de A? Exata, por a. O a, ele é sempre a primeira coordenada do ponto. Vou fazer aqui, ó. E por que ele tá por F de tá bom, entendi. Vou fazer aqui, ó. F de x é isso aqui, certo? A função é essa quociente aqui, beleza? Então, a derivada eu uso o quociente, a regra do quociente. A função que está embaixo eu jogo ao quadrado, derivo... A gente já fez essa derivada aqui nos exemplos, tá? Só tô repetindo aqui. Derivo a de cima, multiplico pela de baixo, subtraio a de cima vezes a derivada de baixo. Aí eu fiz a conta aqui. Essa é a derivada da minha função em qualquer x, em qualquer ponto do domínio. Mas aonde que eu quero? Eu quero nesse cara aqui, ó. Por quê? Porque o ponto que está em questão é esse aqui, ó. O ponto que está em questão é o ponto 1, 2. Então, qual vai ser o A que eu vou ter que usar? O A que eu vou ter que usar é 1. Quando eu jogar 1 aqui, ó, acompanha meu mouse. Quando eu jogar 1 no lugar do x, é a derivada no 1. Se a derivada é isso aqui para qualquer x, no 1 você substitui. Quando você substituir, vai dar 0 em cima e vai dar 1 embaixo. 0 sobre 1 é 0. Agora sim, mas é por causa desse detalhe. Não é porque f de A é uma constante, tá? A derivada de f em A deu 0 porque você substitui aqui e dá 0. Senão sempre seria 0. Então você volta na sua equação. O que estava faltando na sua equação? A derivada de f em 1. A derivada de f em 1 você calculou aqui e deu 0. Por quê? Porque quando você substituiu aqui deu 0. Então, esse pedaço aqui vai embora e a equação da reta vira y igual a 2.
É claro, se a derivada nesse ponto é zero, você sabe que a reta tangente é paralela ao eixo x. Tá aí, ó, para vocês observarem. E o ponto em questão é 1, 2, ó. Se eu pegasse qualquer outro ponto, por exemplo, se eu pegasse o ponto 3 aqui, se eu pegasse o ponto com a abscissa 3 aqui, ó, acompanha meu mouse aqui, a derivada já não seria zero. F de 3 é uma constante. Sim, F de 3 é uma constante, porque eu aplico a função no número, eu tenho um número. F no 3 é um número, mas a função não é constante. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui na abscissa 3, eu observo que a minha tangente, a merda tangente é decrescente, a derivada será negativa. Se eu pegar, por exemplo, no meio aqui, ó, esse ponto correspondente aqui, acompanha meu mouse, a reta tangente é crescente, então a minha derivada será positiva. Então, tá dependendo do ponto que eu vou pegar para determinar. Como é que eu calculo esse número? Aqui, ó, basta substituir aqui, ó. Foi ou não foi? Pode falar, pessoal. Eu só não entendi a parte que, como você viu que a derivada de x no ponto 1, da função no ponto 1, é zero, você falou sobre a reta paralela, isso eu me perdi um pouco. Me bolei um pouco tá. Deixa eu Você tava na última aula? Oi? Você tava na última aula? Sim. Então, olha só. Você lembra que a gente falou o que é derivada? Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, se a derivada no ponto é zero, é porque a sua reta tangente tem coeficiente angular zero. Se a sua reta tangente tem coeficiente angular zero, nesse ponto específico, a única alternativa para ela é ser paralela ao eixo x. Porque o que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo que a reta tangente faz com o eixo x. Se esse ângulo é zero, ela só pode ser paralela. Então a reta tangente ali seria essa reta verde, professora. Exatamente. Entendi. Por exemplo, digamos que eu calcule a derivada aqui, ó, no meio. Vai ser mais ou menos aqui o ponto, tá bom? Tá acompanhando aqui? Sim. Nesse ponto aqui, a reta tangente é crescente. Você concorda comigo? Sim. Nesse ponto aqui, a derivada vai ser positiva. Porque a reta tangente é crescente. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo o menos 2 aqui? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a reta tangente ela é decrescente. Então, a derivada é negativa. Aqui, ó. Professor, uma pergunta. Pode fazer. A reta tangente pode cruzar o gráfico da função? Pode, não tem problema não. Ela só Tá vai... bom. Não tem problema não. Ela vai cruzar num ponto só. Entendeu? Ela pode cortar num ponto, entendeu? Entendi. Ela pode começar de um lado e passar pro outro, não tem problema. Tá bom? Aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, a derivada no menos 2 é negativa? Olha aqui, ó, a minha derivada é essa aqui, certo? No lugar do x, coloca menos 2. Vamos fazer a conta? Ó, menos 2 ao quadrado é 4. 4 tira 1 é 3. 3 vezes menos 4 é o quê? Menos 12. Então, aqui em cima deu menos 12. Aqui embaixo, menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 é 5. Então, você vai ter menos 12 em cima sobre 5 ao quadrado embaixo. Não é isso? Então, você vai ter menos 12 sobre 25. Esse número é negativo. Por quê? Porque a reta... Por que eu sabia que ia dar negativo? Porque a reta tangente é decrescente. Foi ou não foi? Oi. Tá? Então, se a derivada é positiva, a reta tangente é crescente. Se a derivada é negativa, a reta tangente é decrescente. Se a derivada é zero, a reta tangente é paralela ao eixo x. Por quê? Porque derivada é o coeficiente angular da reta tangente. E você observa, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo aí, que dependendo do ponto, a sua derivada muda de sinal, porque você tem diversos tipos de tangente aí. Tudo bem, gente? Tudo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Problema 2 aí, ó.
É o mesmo problema. O que muda? É claro, a função e, consequentemente, o ponto. Mas o problema é o mesmo. Bom, vamos lá? A função tá aqui. O ponto é 0 e menos 1. Então, aqui o AF de A que a gente usa desde o início do conceito. Quem é a derivada de f em A? Coeficiente angular da reta tangente. Como é que você calcula a equação da reta? Você coloca y igual a segunda coordenada do ponto, menos 1, mais a derivada na primeira coordenada do ponto, 0, x menos a primeira coordenada do ponto. O que está faltando para a gente calcular aqui? A derivada da função no 0. Como é que você calcula a derivada da função no 0? Você calcula a derivada da função, a gente já fez essa conta aqui, usando a regra do quociente, e você aplica no 0. Quando você colocar 0 aqui, ó, no lugar de x, aqui em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 1. Então, essa derivada, ela é 1. O que você pode me falar a respeito da reta tangente? Crescente, decrescente ou paralela ao eixo x? Decrescente. Crescente, decrescente ou paralela ao eixo x? Se a derivada é 1. Ah, Crescente. crescente. Crescente, a derivada, Crescente. a derivada é Professora. positiva. O que estava faltando? Professora. Rapidinho. O que estava faltando para eu determinar a equação da reta? Só a derivada. Então, agora eu já sei que é 1. Então, no lugar da derivada no 0, eu coloco 1. Aí eu faço a continha aqui, a equação da reta é x menos 1. A reta crescente, como vocês estão observando aí. Pode falar. Eu não entendi essa segunda linha. Depois que você igualou, você simplificou. Essa primeira parte grandona, eu entendi, cheguei nessa resposta, só que eu não entendi quando se transformou em 1 menos x é de x, divididos por x mais 1 ao quadrado. A divisão eu entendi, só que eu não entendi como essa parte grandona se transformou em 1 menos é de x. Ah, X é de x. eu fiz a distributiva aqui e depois eu subtraí subtraí as coisas que apareciam igual. Acabei de fazer essa conta com vocês. Eu faço a distributiva aqui, ó. 1 vezes x, mais 1 vezes 1, menos é de x vezes de x, menos é de x. Menos x, menos com menos, mais é de x. Algumas coisas vão se cancelar e vai sobrar isso aqui. Entendi. Eu faço a conta aqui, eu faço a distributiva e cancelo quem tem sinais diferentes. Aí vai sobrar isso aqui. Se você digamos que você não fez isso aqui que eu fiz, tá? Você só fez a primeira parte, tá bom? Tem problema? Não tem. Quando você jogar o 0 aqui, ó, vai dar 1, quer ver? Quando você jogar o 0 aqui, ó, é elevado a 0 é 1. 1 menos 1 dá 0. Essa primeira parte foi embora. Quando você jogar 1 aqui, ó, é elevado a 0, perdão, dá 1. Deixa eu ver aqui. Aqui, perdão, essa primeira aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Então por que aqui não dá 0 em cima? Porque tipo assim, menos x é de x dá 1, não dá? Ah, porque vai sobrar 1 aqui, ó. Ah, tá, vai sobrar 1. Vai sobrar Não, 1. então. Não, mas olha só. X vezes é de x. X Aqui, é de ó, x. aqui, ó, vai dá sobrar. 1. Aqui, ó. Aqui vai dar 0, certo? Tá vendo meu mouse? Sim. Aqui Mas vai- eu tô na segunda, na outra parte, depois da igualdade. Aqui vai dar 1. Isso aqui dá 1. É elevado a 0 dá 1. O x é 0. Então aqui dá menos 1. Com menos dá 1. Foi? Não. Vamos lá. Aqui é 1, certo? É elevado a 0 é quanto? 1. Professor, o que eu entendi é depois da igualdade. Aqui? depois dessa parte. Então vamos Isso. lá. Quando você joga 0 no x, é mais fácil ainda. Joga 0 no x. O que sobra Ah, aí? entendi, vai zerar. Aqui vai zerar, aqui vai sobrar 1. Aqui embaixo Aham, vai e a parte sobrar de 1. baixo aqui. Então a derivada é 1. Beleza? Perfeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não importa se você para nessa primeira igualdade ou na segunda. Eu quis deixar bonitinho aqui
Mas se você fizer essa primeira parte certinho, quando você jogar o 0, vai dar 1, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Então, a nossa reta, ela é crescente. Fala pra mim, qual é o coeficiente angular dessa reta, da reta x menos 1? Qual é o coeficiente angular da reta x menos 1? É 1. Qual é a derivada que tá por trás da brincadeira? Derivada de f de 0. Que é 1. Então tá tudo certo. Porque essa derivada aqui é o coeficiente angular dessa reta. Não podia dar diferente. Tudo bem, gente? Tudo. Foi ou não foi? Foi, professor. Tá? Esses problemas aqui de reta tangente, vocês podem ver, vocês podem pegar os problemas da aula passada e vocês vão ver que para resolver ele é uma receita de bolo aqui. Com essas informações que a gente tem. O que que muda de um problema para o outro? A cara da função e o ponto. Mas a forma de você resolver o problema é o mesmo. O que que você tem que fazer? Você tem que derivar, aplicar no ponto e achar a equação da reta. Você faz a mesma coisa sempre. A diferença é que você vai, dependendo da função, você vai ter que aplicar uma regra para derivar ou não. Mas o caminho para você resolver o problema, ele não muda. Você olhar esses dois problemas que a gente está vendo aqui e olhar os problemas que a gente fez na aula passada, vocês vão ver que o caminho para a solução é exatamente a mesma. Só muda a função e o ponto. Tá bom? Foi ou não foi? Tranquilo, professor. Foi sim. Bom, agora é a última regra. Tá? Quando é que você vai usar a famosa regra da cadeia? Você usa a regra da cadeia quando você está diante de uma função que ela é a composição de outras duas funções. Tá? Eu vou voltar nessa regra aí, eu vou explicar nos exemplos, tá? Eu vou explicar nos exemplos, depois eu volto para mostrar essa regra para vocês. Assim como as outras regras, a prova, a demonstração, usando a definição de derivada, o limite tá aí, tá? Vou explicar para vocês usando exemplos, como é que faz essa regra, tá bom? Me acompanha aqui, porque essa aqui é a mais delicada de todas, tá bom? Tá bom. Então, a primeira coisa, você vai olhar para essa função aqui, a minha função, ela é x menos 4, tudo isso elevado a 5. Essa função, ela não é constante, ela não é uma função do primeiro grau, ela não é uma função potência, só uma potência sozinha, tá? X ao quadrado, raiz quadrada de x. Ela não é seno, não é cosseno, não é de x, não é ln de x. Não é um quociente. Você pode pensar assim, ela é o produto x menos 4 5 vezes. Tudo bem. Aí eu vou fazer o seguinte, Cris. Eu vou multiplicar isso aí 5 vezes, aí vai dar uma função polinomial e eu vou derivar. Tá bom. Consegue fazer? Consegue. Aí eu pego esse 5 e boto 50 aí. Você já não vai conseguir fazer isso, né? Quer dizer, você consegue, né? Mas vai demorar um pouquinho mais, né? Então, o que caracteriza x menos 4 elevado a 5? X menos 4 elevado a 5 é uma função que nasceu da composição de outras duas. Tem duas funções que são as que se destacam mais nessa função. A função x menos 4, que vocês estão vendo aqui, e a função x à quinta que está escondida. Tem duas funções por trás dessa função. Agora a questão é a seguinte, é você saber quem que foi aplicada primeiro e quem foi aplicada por segundo. A gente fala que a que foi aplicada primeiro é a função de dentro. E a que foi aplicada por último é a função de fora, foi a última.
Você tem que saber, quando você olhar para uma função composta, qual é a função de dentro e qual é a função de fora. É muito intuitivo, tá? Eu fiz os exemplos aí só para mostrar que a sua intuição tá certa. X menos 4 elevado a 5. O que a sua intuição diz? X menos 4 é a de dentro, x a quinta é a de fora. Está Não certo? é só x a quinta. Está certo. Você tá vendo essa potência 5 aqui? Sim. Aqui dentro é x menos 4, né? Aham. Certo? Isso aqui, x menos 4, acaba sendo um número, correto? Aham. Então você tem um número elevado a 5. É aí que nasce a potência 5. Se fosse 10, a função que estaria escondida seria x a 10. Por isso que eu falo que ela está escondida. Porque só está aparecendo... Eu não entendi de onde saiu o X, mas, tipo assim, independente, tipo assim... Não, o X é o seguinte, o X é só... Como é que você define uma função? Como é que você define uma função? Usando o X, correto? Eu posso chamar de U a 5. Se o X está incomodando, chama de U a 5. Eu preciso definir uma função. Então, eu preciso de uma variável para definir essa função. X menos 4 está visível aqui. Você aceita perfeitamente porque você está visualizando a função x menos 4. A função x à quinta, você já fica meio cabreiro, por quê? Porque você não enxerga x à quinta, mas você enxerga que tem um número elevado a 5. Como é que você define a função que pega um número e eleva a 5? É a potência 5. Por que eu falo x à quinta? Porque x é a variável mais comum, mas eu posso chamar de u a 5. Posso chamar de z a 5. Oi? O meu problema não foi com a incógnita, agora não foi com a incógnita, eu entendi. Eu queria saber de onde ela surgiu. Você está dizendo que é porque é o número elevado a 5, mas o número elevado a 5 não é só x, é x menos 4. Mas quando você aplica x num número, o que vira x menos 4? É o que interessa pra gente. Tá, então, tipo assim, independente, sempre quando for cair uma função assim, se fosse, sei lá, 3x mais 12 elevado a 2, seria 3x mais 12 vezes... Não, vezes não. 3x Não, vezes não. Em momento algum falei em multiplicação. Eu estou falando... Deixa eu só falar rapidinho, deixa eu só falar. Pera aí, calma aí, deixa eu falar. Eu estou falando de função composta. Se você esperar só um minutinho, eu vou explicar logo abaixo do slide. Eu não estou falando em multiplicação. Eu estou falando em composição de funções. Duas funções estão se compondo para formar essa função. Eu estou identificando duas funções que fazem essa composição. A primeira função é um número menos 4, se preferir. A outra função é um número elevado a 5. São duas funções que estão se compondo. Em momento algum eu falei em multiplicação. São duas funções que estão se compondo. Qual é o conceito que está por trás agora dessa explicação? Composição de funções. Você tem duas funções que estão fazendo a composição. Para quem não lembra, eu vou lembrar agora nesse diagrama que eu fiz aí. Você está compondo duas funções para montar a função f. Você tem que enxergar quem são essas duas funções. A primeira função, ela é gritante. É um número menos 4. A segunda função, ela está sempre escondida. Você tem que identificar ela. Por que essa segunda função não vai ser raiz quadrada? Porque não tem raiz quadrada aí. Por que essa segunda função não vai ser uma potência 100? Porque não tem a potência 100 aí. Por que essa segunda função não vai ser um quociente? Porque não tem um quociente aí. O que tem aí? Tem um 5. Tem um número elevado a 5. Por isso que a função que está escondida é um número elevado a 5. A gente fala x a 5 porque x é a variável mais comum. Mas você pode definir como u elevado a 5, z elevado a 5, a variável que você quiser. Deixa eu só fechar aqui a composição, aí você me fala. Pode ser? Pode, professor, pode sim. Tá? Aí, não olha para a derivada agora. Não olha para a derivada agora.
Antes de você aplicar a derivada, você tem que entender qual é a função de fora, quem é a função de dentro. Você tem que entender isso, não engolir, você tem que entender. Eu estou afirmando para vocês o seguinte, a função de fora é x à quinta. Eu estou afirmando. E a função de dentro é x menos 4. Agora eu vou provar para vocês por que isso acontece, por que isso é verdade. Por que não é o contrário. Por que a função de dentro não é x à quinta e a de fora é x menos 4? O que é ser de fora, o que é ser de dentro? Vou voltar. Composição de funções. Quem não lembra, por favor, tenta prestar atenção. A composição de funções, você vai compondo uma função em cima da outra. Então, digamos, eu sempre começo com x. Digamos que a função de dentro fosse x à quinta. Por que eu estou usando 5? Porque é o que aparece na função. Digamos que a função de dentro fosse x à quinta. Então, quando eu aplico x à quinta num número, esse número vira x à quinta, porque só tem ele. Agora, digamos que a função de fora fosse x menos 4. Eu vou aplicar a função x menos 4 no número x à quinta. Quando você aplica a função, o que a função x menos 4 faz? Pega um número e tira 4. Se eu estou aplicando no número x à quinta, eu estou pegando o número x à quinta e estou tirando 4. Então, a função resultante, nesse caso, seria x à quinta menos 4. Não é essa a função que nós estamos querendo. Então, não é isso que isso não está correto. A função de dentro, que é a primeira, não é x à quinta. A função de dentro, como eu falei para vocês, que a intuição ia ajudar vocês, é x menos 4. A função de fora é x à quinta. Agora você consegue ver isso no segundo diagrama. Você começa com o x. Quando você aplica x menos 4, que é a função de dentro e, portanto, a primeira a ser aplicada, se você tem um número e tira 4, você tem um número e tira 4. O número começou com x, então ele é x menos 4. Agora, o que você faz? Você aplica a função x à quinta. O que a função x à quinta faz? Não se apegue às variáveis. Entenda a ideia da função. O que a função x à quinta faz? Pega o número e eleva a quinta. Qual é o número que eu estou aplicando aqui? X menos 4. Então, eu vou pegar o número x menos 4 e vou levar a quinta. É exatamente a função que eu tenho lá em cima. Então, o que eu quero concluir com isso? Que a função de dentro, a primeira que foi aplicada, realmente é x menos 4, como a nossa intuição grita aqui. Porque x menos 4 está dentro do parênteses. Qual é a função de fora? É a que está lá em cima, x à quinta. Sim ou não? Sim. Tá claro, pessoal? Sim, professora, tranquilo. Vocês Tá claro, professor. Esses diagramas que eu fiz aqui, vocês não vão ter que fazer, gente. Eu só fiz aqui para quem está com dúvida com relação com o conceito de composição de função. Por quê? Porque não pode ter dúvida para fazer a derivada de composição. Você não pode ter dúvida nenhuma da composição de funções para fazer esse tipo de derivada, senão você vai se embolar. Eu só fiz esses diagramas aí para quem não lembra muito bem de composição de função e tem que entender o que eu estou falando. A função de dentro é a primeira a ser aplicada. A função de fora é a última a ser aplicada. Então, a intuição me ajuda e funciona. A função de dentro é x menos 4. A função de fora, que está escondida, é x à quinta. Vamos derivar? Tudo bem? Tá clara quem é a função de dentro e quem é a função de fora aqui? Sim. Então agora eu vou explicar para vocês a regra. Agora vocês têm que saber a regra. Depois que você identifica a de fora e a de dentro, você vai fazer o seguinte. Você vai derivar a função de fora, respeitando a função de dentro, e vai multiplicar pela derivada da função de dentro. Essa é a regra essa é a regra da cadeia. Então, eu vou explicar. A função de fora, você concordou comigo que é x à quinta.
Foi a última a ser aplicada. Qual é a derivada de x à quinta? 5x 5x. à quarta. Mas o x que está na brincadeira aqui não é x, é x menos 4. Então, você vai respeitar essa função. Então, você vai derivar 5, o número que está aí, à quarta. Você está mantendo essa função de dentro. Se aqui fosse um coelhinho, seria 5 coelhinho à quarta. Se aqui dentro fosse um solzinho, seria 5 o solzinho à quarta. A função que está lá dentro, você não mexe, você respeita ela. Aí você tem o outro pedaço da regra, que você faz a derivada da função de dentro. A função de dentro é x menos 4. A derivada de x menos 4 é 1. Então, a derivada aqui virou 5x menos 4 elevado a 4. Foi ou não foi? E depois faz o quê? Soma os dois? Somar o quê? Você calculou a derivada de fora respeitando a função de dentro. Depois você calculou a derivada de dentro respeitando a função de fora. Eu multipliquei isso, tá? Multiplica esses dois resultados. Multiplica aqui, ó. Tá bom. É porque nesse caso ele vai fazer diferença porque dá 1, mas no caso de dar 1 aí... Se não desse 1 aqui, seria um outro termo que estaria multiplicando esse aqui, tá? Tá. Entendi. Se aqui fosse, por exemplo, x menos 1, você ia deixar x menos 1. Aí eu falo pra vocês o seguinte, não precisa ficar fazendo as continhas pra deixar bonito até o final. Aplica a regra e para. Porque você vai fazer isso aqui, ó. O seu objetivo é resolver esse problema aqui, ó. Quando você for resolver esse problema aqui, da equação da reta tangente, não interessa se você acompanha meu mouse, não interessa se você vai deixar a derivada assim, ó, como eu tô passando o meu mouse, ou assim, ó. Se você fez a regra certa, quando você aplicar no número, tanto esse como esse tem que dar 1. Então não interessa se, por exemplo, se aqui tivesse dado x mais 1, o camarada que abrir 4 vezes aqui para multiplicar com x mais 1, vai ter a mesma resposta do camarada que só deixar indicado. Porque quando você jogar o número no lugar de x, vai ter o mesmo número no final. Foi ou não foi? Foi. Vamos ver mais exemplos aqui. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se no lugar de x menos 4 eu colocasse x mais 1, e no lugar de 5 eu colocasse 7, como é que ficaria a derivada? Faz aí. Ficaria. X mais 1 elevado a 7. Ficaria... Vezes x menos 1, né? Mais 1. Mais 1, é. No lugar do 5 ficaria 7, beleza? No lugar de x menos 4 ficaria x mais 1. Mais no, 1. No lugar do 4 ficaria 6. E aqui 6, continuaria isso. 1. Isso. Se ao invés de x menos 4 fosse x ao quadrado menos x elevado a 7, eu ia colocar o 7 para frente. X ao quadrado menos x a sexta, certo? E aqui seria x ao quadrado menos x, eu ia derivar isso aqui. Então ia ser 2x menos 1 aqui. Acabou, não faz mais nada. Deixa a derivada indicada para substituir. Mas não seria 2x menos 1 elevado a 7? Não tem que respeitar a equação de fora ou não? Na segunda, é só a equação de fora que tem que respeitar de dentro? Isso, na segunda, ó, vou voltar para a regra. Você deriva a função de fora respeitando... Presta atenção nas minhas palavras. Você deriva a função de fora respeitando a função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Entendi. Acabou. Obrigado. Beleza? É isso. Você deriva a função de fora respeitando a função de dentro vezes a derivada da função de dentro. A segunda parte da regra, você deriva a função de dentro somente. É isso que está sendo dito aqui na regra, ó.
Vocês estão vendo a regra aqui, ó? Já posso explicá-la para vocês olhando para cá. Aqui você tem uma composição de funções, ó. Essa G aqui é a função de dentro. Essa F é a de fora. A G é a primeira a ser aplicada, a F é a segunda. Então, como é que você deriva isso? Você deriva a função de fora, respeitando a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Eu simplesmente estou falando a regra para vocês. Ok? Por isso que antes de você aplicar a regra da cadeia, é importante que você identifique qual é a função de fora e qual é a função de dentro, para você não aplicar a regra errada. De forma errada. A de fora, a função de fora e a função de dentro. Porque tem que respeitar isso, ó, tá vendo? Ela tem uma lógica aqui, ela tem uma regra aqui para ser seguida. Tudo bem, gente? Tudo, professor. Vamos fazer mais exemplos. Vamos lá. Vamos olhar para a função e elevado a 2x. Se a função fosse e elevado a x, era mole. Porque a derivada de e elevado a x, eu sei que é a própria e elevado a x. Mas a função não é e elevado a x. A função é e elevado a 2x. Então, tem duas funções se compondo para formar ela. Tá bom? Eu tenho duas funções que eu estou vendo aqui. A primeira é 2x. E a segunda, que é a que está por trás, é elevado a x. São duas funções que estão escondidas aí. Que estão por trás dessa função. A questão é a seguinte. Qual é a função de fora e qual é a função de dentro? Porque se eu não souber quem é uma, quem é outra, eu não sei aplicar a regra. O que eu afirmo para vocês? Que a função de dentro, nesse caso, é a potência, que é 2x. É a primeira a ser aplicada. E a função de fora é e elevado a x. É a última a ser aplicada. Vou mostrar no diagrama que isso está certo. Antes de fazer a regra. Digamos que fosse ao contrário. Digamos que a função de dentro fosse e elevado a x. Então, eu estaria aplicando e de x primeiro. Se eu aplico e de x primeiro, no x eu tenho e de x. Digamos que eu aplico a função 2x depois. Então, eu estou fazendo... O que a função 2x faz? Dobra o número. Se o meu número é e de x, qual é o dobro de e de x? 2 e de x. Não é essa a função que eu tenho. A minha função é e elevado a 2x, não é essa. Então, essa composição está errada. Qual foi a função que foi aplicada primeiro? A potência, 2x. Acompanha aqui. Quando você aplicou 2x no x, você dobra o x, então é 2x. O que a função exponencial faz? Pega e eleva o número. Quem é o número aqui? 2x. Então, você vai ter e elevado a 2x. É essa a função que eu tenho. Então, sempre que vocês tiverem uma potência da exponencial, a potência é a função de dentro. A exponencial é a função de fora. Sim? Tudo bem? Tudo bem, professor. Se no lugar de 2x fosse x à quinta menos x ao cubo mais x menos 1. Se no lugar de 2x fosse um sol. Se no lugar de 2x fosse uma lua. Não interessa. O que tiver ali na potência é a função de dentro. A função de fora é e. Então, vamos fazer a derivada. Professora, só vai ser a função de dentro, a potência, quando a incógnita estiver na potência? Nesse caso, sim. Mas é sempre? Não, só para esse caso da e de x. E o que a professora falou sobre potência e exponencial? Sobre... que eu não consegui entender. Ah, se eu trocar 2x por qualquer outra coisa aqui. Eu estou falando de e elevado a alguma coisa, tá? Uhum. Se no lugar de 2x eu colocar x ao cubo menos x mais 1. A função de dentro é x ao cubo menos x mais 1.
Não interessa quem eu coloque no lugar de 2x. Quem eu colocar no lugar de 2x é a minha função de dentro. Esse E que vai ficar aqui é a função de fora. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Se eu, ao invés de 2x, eu colocar x ao quadrado mais 1 aqui em cima, quem é a função de dentro? X ao quadrado mais 1. Se no lugar de 2x, eu colocar 5 menos x aqui em cima, quem é a função de dentro? 5 menos x. A função de fora continua sendo E. Como é que a gente deriva usando a regra da cadeia? Deriva a função de fora, respeitando a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Beleza? Então vamos lá. Quem é a função de fora? É de x. Mas qual é a derivada de E de x? É de x. Mas você tem que respeitar a função de dentro. Quem é a função de dentro? 2x. Então vai ser E de 2x. Vezes a derivada de dentro. Quem é de dentro? 2x. Quem é a derivada de 2x? 2. Então, só colocando pra frente, essa derivada 2 é de 2x. Se aqui fosse, no lugar de 2x, fosse x ao quadrado mais 1. A derivada seria E elevado a x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Se no lugar de 2x fosse x à quinta, a derivada seria E elevado a x à quinta vezes 5x à quarta. Sim ou não? Sim. Tá tranquilo, pessoal? Sim ou não? Pra mim tá. Tá bem, professor. Se alguém tiver dúvida, me fala, tá? Vamos para mais um exemplo. Ln de x ao quadrado mais 1. A sua intuição vai te ajudar. Quem é a função de dentro? X ao quadrado mais 1. Quem é a função de fora? Ln de x. Como é que você verifica isso? Olha os diagramas que eu fiz. Se você aplica x ao quadrado mais 1 primeiro, ó, aqui, ó, tô aqui embaixo, ó. Você aplica x ao quadrado mais 1 primeiro, você tem x ao quadrado mais 1. Ln de x sobre esse número é Ln de x ao quadrado mais 1, que é exatamente a função que eu tenho. Se você tentar aplicar Ln primeiro e depois x ao quadrado mais 1, a função resultante não é a que a gente tem. Por isso que eu digo que a intuição ajuda. Vamos derivar? Quem é a função de fora? Ln de x. Qual é a derivada de Ln de x? 1 sobre x. Quem é o x da vez aí que tá com Ln? X ao quadrado mais 1. Então, você deriva a Ln respeitando a função de dentro. Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é x ao quadrado mais 1. Então, essa derivada é 2x. Aqui eu só arrumei. Foi ou não foi? Não, não foi. Ln de x, derivada de Ln de x não é 1 sobre x? Isso. Então a função não deveria ficar, pra gente respeitar a função de dentro, deveria ficar 1 sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1? Não. Por que não? Porque você está aplicando a regra da cadeia. E na regra da cadeia, você usa a função de dentro. Vou mostrar lá para vocês, de novo. Aqui, ó. Não entendi. Olha aqui pro slide. Você deriva a função de fora e repete... Como funciona a função? Aqui, ó. É a derivada da função de fora respeitando... Sim. Olha para a regra. O que é respeitando a função de dentro? No lugar do x, x, você coloca a função de dentro. Olha aqui, ó, o meu mouse. Olha o meu mouse. Ah, tá. Isso que é respeitar a função de dentro. Não é colocar as duas, colocar o x e colocar ela. Você não está respeitando ela se você fizer isso. Você respeita ela quando você coloca ela e ignora o x.
isso de respeitar a função de dentro, eu que criei para tentar ajudar. Porque a regra é o que vocês estão vendo aí. O pessoal geralmente fala derivada de fora vezes derivada de dentro. Só que quando você faz a derivada de fora, não é x que você usa, é a função de dentro. Como vocês estão vendo na regra. Não sou eu, Cris, que inventei isso, não. É a regra. A única coisa que eu tentei, a única coisa que, digamos assim, que eu inventei para tentar ajudar é esse respeitando a função de dentro. Até hoje ajudou. Se agora não estiver ajudando, a gente descarta, entendeu? Você deriva a função de fora aplicando na função de dentro. Você não usa x, você usa a função de dentro. É isso que eu estou usando Entendi. aqui, ó. Você não usa x, você usa a função de dentro. No lugar de x da derivada da função de fora, eu vou colocar. Você vai colocar a função de dentro. Exatamente. Alô? Exatamente. Tá ouvindo? No lugar da Tô te ouvindo. no lugar de x, você coloca a função de dentro. Isso é a regra. Na derivada da função de fora, né? Onde tiver x na derivada da função de fora, eu substituo pela função de dentro. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Perfeito. Você vai derivar. Se a derivada de fora for assim, ó, x ao cubo menos 3x. Onde tiver x, você vai colocar toda a função de dentro. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Por isso que aqui apareceu x ao quadrado mais 1, tá vendo? Porque seria 1 sobre x, né? Mas você usa no lugar do x a função de dentro. Se a função de dentro fosse x à quinta menos x, aqui embaixo seria x à quinta menos x. Beleza? Sim ou não? Alô? Show. Sim pra caramba. Beleza. Aqui, ó. Vamos deixar a intuição ajudar a gente. Seno de 4x. Quem é de fora, quem é de dentro? De dentro é 4x. De fora é seno. Dentro do 4x. Foi. Beleza? Tranquilo? Aqui no diagrama você pode ver que dá certo. Então, o que você vai fazer? Vamos usar a regra da cadeia. Derivada de fora, aplicando na função de dentro, respeitando a função de dentro, como quiser, vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada do seno de x? Cosseno de x, certo? No lugar do x, você... Cosseno de x. Onde no lugar do x, você bota a função de dentro. Aí, ó. Vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada de 4x é 4. A única observação que eu faço aqui, e faço com... E gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque isso acontece... Tem muito erro em provas, em avaliações. Esse 4 que vocês estão vendo aqui, esse último, ele está multiplicando o cosseno de 4x. Se você pegar esse 4 e jogar dentro aqui desse 4x e virar 16x, isso está errado. A função cosseno não é uma função linear, da álgebra linear. Então você não pode entrar com essa constante lá dentro. O máximo que você pode fazer é jogar o 4 para frente, como eu fiz. Tá bom? Cosseno de 16x é diferente disso que vocês estão vendo. Tá beleza? A última aqui, ó. Quem é a função de fora, quem é de dentro? X ao cubo menos x é de dentro. De fora é cosseno. Você pode comprovar pelos diagramas aqui. A função de fora é cosseno de x. Qual é a derivada do cosseno de x? Menos o seno de x. No lugar de x, você coloca a função de dentro. Quem é a função de dentro? X ao cubo menos x. Por isso que aparece aqui. Vezes a derivada da função de dentro. Qual é a derivada da função de dentro? 3x ao quadrado menos 1. O máximo que você pode fazer aqui, eu nem fiz, é jogar esse pedaço aqui pra frente do seno.
O que você não pode fazer de modo algum é multiplicar por x ao cubo menos x isso aqui. X ao cubo menos x não está sozinho, ele está acompanhando o seno. Então ele não tem essa independência para multiplicar ninguém. O máximo que esse cara pode fazer, 3x ao quadrado menos 1, é ir lá para frente do seno. Tá bom? Tá bom, professor. Tá bom. Alguma dúvida aí, pessoal? Nenhuma. Até o momento não. O que Não, professora, tá tranquilo. Então, olha só, o que acontece? Esses primeiros exemplos que eu fiz questão de, em todos eles, fazer o diagrama para vocês entenderem esse negócio de função de dentro e função de fora na composição, tá? E mostrar para vocês que a intuição realmente funciona. Você não precisa fazer isso sempre e a gente não vai fazer isso sempre. O que acontece? O que acontece é o seguinte, as suas funções, como eu já falei, elas não são comportadas. Elas não são funções que você vai olhar e vai dizer assim, essa aqui eu só vou usar a regra do produto. Essa aqui eu só vou usar a regra do quociente. Essa aqui é só a regra da cadeia. Não. As funções, elas se misturam para se formar e em certos momentos você tem que usar mais de uma regra. Então, por exemplo, nessa função que vocês estão vendo aí, a gente tem x ao cubo mais cosseno de x à quarta menos x. Você sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Como é que você deriva x ao cubo? 3x ao quadrado. Como é que você deriva cosseno de x à quarta menos x? Você vai ter que usar a regra da cadeia. Cris, em que situação eu não usaria a regra da cadeia? Se fosse cosseno x. É a única. Se fosse cosseno x, a derivada do cosseno é menos o seno. Aí você não precisava usar a regra da cadeia. Mas não é cosseno x. É cosseno de x à quarta menos x. Então você, para derivar esse pedaço da função, você vai ter que usar a regra da cadeia. Para usar a regra da cadeia, você tem que saber quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Função de fora, cosseno. Função de dentro, x à quarta menos x. Vamos derivar. Derivada do cosseno de x menos o seno de x. No lugar do x, você coloca a função de dentro. Menos o seno de x à quarta menos x. Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é x à quarta menos x. Então, a derivada é 4x ao cubo menos 1. O máximo que você pode fazer aqui é jogar esse 4x ao cubo menos 1 para frente desse seno, que está multiplicando. Jamais multiplicando com x à quarta menos x. Tudo bem? Tudo bem, professor. Posso seguir? Vamos em frente. Outra função. X Ela vai ter que hora 2, professora. até 10. Deixa eu ver. Vou fazer só mais esse, tá? Tá bom? Aí eu continuo na próxima aula, tá bom? Tá bom. X é x ao quadrado menos 1. A derivada de menos 1 é 0, não vai me dar problema. A derivada de x é x ao quadrado exige a minha atenção. Por quê? Eu tenho duas regras importantes para aplicar aí. X é x ao quadrado é um produto. É um produto de x com e de x ao quadrado. Então, eu vou ter que usar a regra do produto para derivar essa função, esse produto. Só que, quando eu for derivar e de x ao quadrado, eu vou precisar usar a regra da cadeia. Por quê, Cris? Porque e de x ao quadrado tem uma composição. Quando que não teria uma composição? Somente no caso que se fosse e de x. Se fosse e de x, eu só teria que usar a regra do produto. X vezes e de x. Mas não é só e de x, é e de x ao quadrado. Então, vamos lá. Vou ter que usar a regra do produto e vou ter que usar a regra da cadeia. O que diz a regra do produto? Eu derivo a primeira função e mantenho a segunda. Quando eu derivar x, a derivada de x é 1.
Então, 1 vezes e de x ao quadrado. Só sobrou e de x ao quadrado. Porque o 1 foi embora. Né? 1 vezes isso é isso. Mais da regra do produto. Eu mantenho a primeira e derivo a segunda. Então, eu botei o x e eu tenho que derivar e de x ao quadrado. Mas nós já aprendemos a derivar uma potência de e. Uma potência de e, o que você vai fazer? Você repete ela e multiplica pela derivada de cima. Porque a derivada de e de x é a própria e de x. Só que aqui, no lugar do x, você coloca x ao quadrado. Vezes a derivada de dentro, que é a função potência lá, 2x. Então tá aí a nossa derivada. Foi ou não foi? Foi sim, sim, professora. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tranquilo, só muito detalhe, né? É muito detalhe. Por isso que eu fiz questão, em Função também. algumas coisas aqui, alguns vermelhos se apagaram, tá? Mas no PDF eles ficam bonitinhos, tá? Eu fiz questão de fazer esses detalhes todos, inclusive pintar de vermelho, para chamar a atenção de vocês para o que precisa tomar cuidado. O que é a regra da cadeia? É a derivada da função de fora, aplicando na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Esse tipo de propriedade... Cris, como é que eu vou aprender a derivar? Como é que eu vou aprender a calcular a derivada? Como é que eu vou aprender a aplicar as regras? Só tem um jeito. Eu não conheço outro. É fazendo bastante exercício. Por quê? Porque quando você faz exercícios, você fica cobra em distinguir. Quando você já pega a prática, quando você entendeu todas as propriedades, quando você bate o olho na função, você já sabe todas as regras que você vai usar. Inclusive a ordem que você vai usar elas. Então, como é que você adquire isso? Se você for uma pessoa normal como eu, você tem que fazer exercício. Eu aprendi assim, calculando, fazendo exercício, funções diferentes. Você mistura as funções, aí você vai calculando, você vai vendo quais são as regras que você vai usar. É claro que se você for um gênio, você não precisa fazer nada disso. Você vai bater o olho, tá? Mas se você for uma pessoa normal, como eu, que eu tive que fazer muito exercício para aprender a distinguir as regras. Quando eu fiz lá o meu cálculo 1, tá? Eu não sei como faz de outro jeito, tá? Tem que fazer exercício para poder saber todas as regras e para saber quais as regras que você usa na mesma função para derivar. Beleza? Na próxima aula eu vou continuar. Alguma dúvida? Na próxima aula tem mais alguns exemplos e mais alguns probleminhas pra gente, usando regra da cadeia, tá? Vamos fazer coisa com quociente e com... Tá bem. E com problemas. Pra gente não se estender muito, todo mundo deve estar muito cansado aí também. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo. Não, professora, tudo certo. Então tá bom, gente. Então se vocês tiverem algum problema, vocês podem falar comigo a qualquer hora no WhatsApp, tá? Tá bom. Tá bom, professora, muito obrigada, tá? Nada. Ok. Boa noite a todos. Bom descanso, tá? Tchau, gente. Boa noite aí, bom descanso pra todo mundo. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite pra todo mundo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.